Tem músicas que ajudam a sobreviver. Outras ajudam a se reconstruir. Hoje, o Matéria Bruta conversa com a cantora Daíra, que lança Nada de Se Matar ou Morrer de Amor. Esse é o quarto álbum da artista e o primeiro inteiramente autoral. Um trabalho que transforma a dor em força e acompanha um percurso de desilusão, cura e espiritualidade. As músicas nascem da cicatrização de feridas antigas, da complexidade das relações e de um mundo atravessado por instabilidade e transformação. Daíra chega agora a um projeto mais íntimo, mais consciente do próprio processo criativo. Um álbum visual que atravessa composição, interpretação e performance. Eu sou Flávia Mano e esse é o Matéria Bruta, podcast do canal Curta. Daíra, em que momento você percebeu que a composição podia transformar experiências difíceis em força criativa? Foi exatamente isso. O processo de composição para mim foi num momento pós-pandêmico que eu estava, assim como muitas pessoas, a gente atingiu um processo de depressão muito grande. Quem não ficou realmente com a doença da depressão teve um processo depressivo, assim, vamos dizer. E eu estava com essa coisa sem muita energia, até para cantar, interpretar o que eu sempre amei, né, fazer, mas eu estava desanimada, com pouca energia. E aí compor foi o que me dava essa animação. Então cada música que surgia, que nascia, me dava esse gás de: "Nossa, eu não me animo com nada, e com isso eu me animo. Com isso me traz uma felicidade, uma alegria, então eu vou em direção a isso". Então acho que esse foi o primeiro ponto de que a composição foi o meu empoderamento pessoal, foi o meu, assim, florescer daquele momento, foi a minha salvação. E por outro lado, né, eu fui indo por uma trajetória, uma caminhada, era como se eu tivesse feito um mochilão, sabe, eu botei a mochila nas costas, soltei minha casa no Rio de Janeiro, que eu alugava um apartamento, larguei isso, botei a mochila nas costas e fui caminhar por aí, ter as vivências. E nessas vivências eu fui também me apaixonando, encontrando pessoas. E quando você se apaixona e você quebra a cara, a sua autoestima fica abalada, principalmente quando fazem, sei lá, um processo de love bombing, de quente e frio, aquela coisa toda. Porque você fica ali meio manipulada com aquela situação e sem entender. Então, compor para mim realmente foi botar para fora o que eu queria falar para a pessoa, por exemplo, sabe? E realmente quando nascia aquilo ali de mim, a criação, eu ficava tão feliz que eu até esqueci o que eu estava sofrendo de dor de cotovelo e disso tudo, assim. E aí, depois, eu fui me tocar que essas composições poderiam causar uma identificação em quem está vivendo isso também, em quem está passando por esse processo, sabe? Então, também pensar nisso acabou sendo muito especial para mim e tipo, nossa, uau, isso também é um poder, sabe? Eu quero te sentir, eu quero te entender, eu quero te descobrir, eu quero desvendar você. Sim, ai, é complicado, né? Porque é como se eu falasse assim que todas essas pessoas às quais eu tive uma dor de cotovelo foram extremamente manipuladoras e terríveis e tal. Essa coisa da manipulação, às vezes as pessoas nem percebem, sabe? E a gente acaba vivendo isso, enfim, em todos os gêneros. Mas sim, existiu essa manipulação, esse ghosting, esse love bombing aí que eu vivi. E eu comecei a reparar que isso estava assim geral, sabe? Todo mundo já falando sobre isso, todo mundo nomeando. Tem gente que ainda não sabe o que é love bombing, ghosting, confunde os dois conceitos? Tem. Mas tem muita gente que já tá ligada e já sabe que vive, né? Antes da gente ter essa noção de que vive isso, a gente já sente durante anos aquilo. Quando a gente entende esses termos, a gente faz essa conexão com coisas que a gente viveu.
E acho que é isso, assim, muita gente vai poder se identificar. E agora eu não sou mais tão pega por esses aspectos, porque eu já tô mais esperta. Essas histórias também se desdobram em imagens. O álbum visual traz videoclipes para todas as músicas, com cenários criados pela própria Daíra, onde ela encena experiências pessoais e se aproxima ainda mais do público. Ao longo do projeto, aparecem com força questões como o empoderamento feminino, a introspecção e a intensidade das relações. Foi realmente um processo, assim, foi um processo muito meu, junto com uma equipe muito maravilhosa, que foi também comprando meu barulho, dando suas ideias, dialogando com as minhas ideias, mas também respeitando muito aquilo que eu tinha para trazer para cada canção. Então foi aquela hora, assim, que eu não me senti vendida, sabe? Eu senti que cada vídeo tá realmente dizendo o que eu quero dizer, com a vibe que eu quero passar, entendeu? E aí acabou que eu me vi nessa condição, que já era muitas vezes em várias situações, mas nessa bastante de diretora, né? Então, assim, meio que diretora desse filme, desse universo, né? Então, cada detalhe que tá ali, de cenário, de figurino, de interpretação, eu não tive uma preparação, por exemplo, de ator para fazer, mas eu criei os meus próprios métodos para conseguir, sem uma direção, ter no final das contas uma edição que me contemplasse e eu achar, pô, tô bem em cena também, sabe? Porque acabou não sendo aquele visualizer que se repete. Acabou sendo um clipe de expressões, de expressividade minha como artista, né? Então, nenhuma cena se repete praticamente, e eu dublo bastante, então eu dou bastante essa interpretação parecida com a que eu dou no show, sabe? Então a minha direção acabou indo para esse lugar. É, também acaba vindo do campo da minha vivência, dos meus pensamentos, daquilo que é mais forte para mim. Porque o machismo, ele tá em todas as profissões, ele tá em todas as relações, né. Então, quando a gente sente que ele, tá chegando ou a gente sente que tem alguma coisa enraizada na gente, no meio do nosso dia a dia, isso já causa alguma coisa. E muitas vezes no meio das nossas relações mais importantes, isso tá ali, isso invade, isso trava, vamos dizer assim. Então a gente necessita, de forma prática, né, destravar, esses raciocínios e limpar essa energia dentro da gente. Tipo, é uma coisa que realmente a gente vive enquanto mulher. Então, é isso, essas frases acabam vindo muito, assim, desse lugar de identificação, de necessidade, sabe. Então dizer que Deus é mulher é um lugar de necessidade de, virar esse discurso, retorcer os discursos que a gente vê no dia a dia, para a gente poder refletir de uma forma diferente. E no final das contas o campo da minha observação é: as mulheres são muito criativas, elas dão vida a coisas muito inovadoras. E é difícil para o olhar patriarcal da sociedade vislumbrar isso. Então, para mim, isso é uma das minhas missões, sabe? Mostrar que a gente cria realmente de uma outra forma que muitas vezes é incompreensível pro outro lado, né? Pro lado patriarcal, realmente. E aí, sei lá, eu não faço isso de birra nem nada. É uma coisa, tipo, que sai, sabe? Como todo artista, Daíra tem um processo de criação próprio, e inspirações que podem surgir de muitos lugares. Em Nada de Se Matar ou Morrer de Amor, ela divide algumas faixas com outros artistas, ampliando as vozes e os caminhos do disco. Uma dessas parcerias é a Lola Parda. Como será que foi essa troca? A Lola Parda, que é uma cantora-compositora argentina, e ela primeiramente era uma ídola para mim, né. Eu tenho algumas referências da América Latina, tipo Natália Lafourcade, a Mon Laferte, a Nath Peluso, né, que é daqui, foi morar, quer dizer, é daqui da América Latina e foi morar na Espanha. E aí
também Perotaxingó, que é essa dupla argentina que eu sou super fã. E a Lola Pardo, né, junto com a Júlia, faz parte dessa dupla, que eu sou muito fã. E aí a gente se conheceu no Rio de Janeiro e eu chamei ela para um show. Rapidamente a gente acabou com as nossas dores de cotovelo, que a gente tava, mais o Lucas Fidelis também, que também tava. Então a gente fez a confraria ali dos amigos que estavam passando pela mesma coisa e compusemos a Coração de Piedra, que a Lola faz parte. Ya me compré un pasaje sin vuelta a tu corazón hecho de piedra. Y cuando crees que no me entrego entera, llevo esta canción como bandera. Então, assim, pra mim é, tipo, uma grande honra. E outra pessoa é o Zé Ibarra também, que é um cara, assim, que despontou, né? Quando eu tava indo embora do Rio de Janeiro foi quando eu conheci o Zé Ibarra. E ele tava super despontando, assim. A arte dele realmente me toca muito profundamente. E ele me ouviu, primeiramente ele me ouviu cantando Little Gypsy, que é uma música que é do João Mantuano, mas eu fiz a versão em inglês. E o Zé foi um grande entusiasta dessa música. Ele falou, cara, você tem que gravar isso desse jeito e tal. O que me levou até depois a gravar essa faixa com o Lunecos e aí no Lucas Nunes, né? E aí no meio disso entrou essa produção do Zeca. Aí eu falei assim, bom, então já que eu tenho essa faixa voz e violão com Lunecos, lá no disco pode ter um diferencial, que eu vou chamar o Zé Ibarra, porque ele foi o cara que mais botou pilha pra eu gravar essa música e levar essa música, apesar dela ser toda em inglês, né? Mas ela é bem brasileira até, por outro lado. E aí tem a Andrea Bach também, minha parceira de composição no Deus é Mulher. E no rap, né, eu conheci ela no Islã das Minas. E no rap a gente tem essa coisa, né, de cada um compor a sua parte, sabe? Então não podia deixar de ter a presença dela, a voz dela, cantando a parte que ela compôs, sabe? E, enfim, foram feats muito cruciais pra mim. E o Zeca, né? O Zé Cabaleiro gravou no Pra Sentar Num Bar. Que aí eu falei assim, cara, você tá produzindo esse disco? Alguma dessas que a gente fez junto, venha. E aí eu achei que a voz dele se encaixou muito bem nessa Pra Sentar Num Bar. E aí no clipe eu coloquei ele como o santo casamenteiro, assim. Tipo, foi legal. O Zeca me viu na internet. Ele viu meu trabalho justamente cantando Belchior, né? Eu tenho esse tributo a Amar e Mudar as Coisas, a Belchior. E ele viu essa parada e curtiu. E me chamou para gravar justamente essa faixa para um filme que depois entrou num disco dele. Então, nasceu o nosso primeiro feat na internet. E foi assim que a gente se conheceu, né? Ele me chamando para fazer parte de uma turnê. E eu acho que ele estava já um pouco querendo artistas para o selo dele, a Saravá Discos. Eu acho que também isso movimentou ele a querer me conhecer melhor e propor um disco, né, fazer algum tipo de proposta musical nesse sentido. E no estúdio foi aqui em São Paulo. Ele me chamou para gravar a pré-produção na casa dele, que tem já um estúdio para fazer esse tipo de pré-produção, e depois no Space Blues aqui em São Paulo. E o que me motivou a vir para São Paulo morar, explorar um pouco São Paulo, que eu ainda não tinha feito nunca na minha vida, né? Eu sempre estive em lugares mais de praia e essa é a minha vibe, mas eu vim motivada por essa gravação, por esse encontro com esses músicos, né? E cá estou. I want you to be my hero, my poet, my guitar hero. I would bet 10, you would bet 0. You say it's too much, and I say it's too little. I would bet 10, you would bet 0. You say it's too much, and I say it's too little. Essa coisa de compor em outras línguas vem
tanto do meu estudo, da minha pesquisa, do meu aprendizado, né? Sempre cantei muito música em inglês. Aí um pouco mais, com a idade um pouco mais avançada, eu já fui pro espanhol, tipo, estudar muito e ter muitas referências muito importantes pra mim, tipo Mercedes Sosa. Não sei, foi a inspiração mesmo que levou. Tanto que eu falei pro Zeca, né? A música Too Much Too Little, que depois virou Guitar Hero, Too Much Too Little, eu falei assim, ele perguntou, você quer inglês e português? Eu falei, mistura os dois. Pode ser em português, mas fala só isso em inglês. E ele acabou fazendo toda em inglês. E eu acabei complementando junto com o Lucas Fidelis toda em inglês. É do campo da inspiração, somente. Assim, não tem uma real intenção clara, assim, de ser em espanhol, de ser em inglês. Mas depois de ser, né, depois que a música tá pronta, eu penso, sim, que isso acaba aproximando com outras pessoas de outros países que conseguem um entendimento, né, que não têm o entendimento do português, acabam entendendo essas outras línguas, o que eu acho muito lindo, assim. Eu, particularmente, tenho uma vontade de fazer uma conexão com a América Latina bem forte, assim, sempre. Em tudo que eu faço, eu tô pensando nisso também. Então acaba sendo uma consequência da minha vida. Por muito tempo, Daíra deu voz a canções de grandes compositores. Agora ela assume a própria escrita e segue com as próprias asas. Então, esse processo foi muito interessante para mim. No segundo disco que eu estava gravando, outro compositor, né? Eu sempre gravei outras pessoas, tanto pessoas conhecidas, amigos, quanto mestres da MPB. E eu comecei ali a esboçar as minhas primeiras composições, mas eu mostrava assim para uma ou outra amiga, muito tímida nesse sentido. E eu venho de um lugar de Niterói que a gente fazia um movimento de composição de poesia falada muito forte lá também. Lá tem o rap, né? Então eu vim dessa formação de vários poetas ali, mas quando eu me encontrei com Pernambuco, eu vi que tinha muitos poetas mesmo, assim, sabe? Era uma efervescência de poesia e de compositores indo para lá e para cá, nos interiores de Pernambuco, na capital. E aí eu fui para lá para fazer um pouco assim a faculdade da vida, sabe? Eh, Era como se eu pudesse chegar lá e me assumir como compositora que aqui no Sudeste, no Rio, no caso, né, de onde eu venho, de Niterói, eu não tinha essa coragem, porque a galera à minha volta compunha muito bem e tal, já com anos de experiência, e eu falava assim, nossa, quem sou eu para chegar assim do nada e sou compositora, galera, agora é isso. E aí eu fui pra lá e é muito interessante porque você já chega lá e já te chamam de poeta, né? É poeta e tal. E aí, fala aí, mostra suas composições, mostra suas letras. E isso me impulsionou muito. E nesse mesmo momento que eu cheguei lá para morar para fazer isso, o Zé Cabaleiro me chamou para gravar uma faixa para um filme dele. Depois ele me chamou para uma turnê. E eu mostrei para ele as poucas composições que eu tinha feito nesse processo, poucas, mas muito importantes para mim. E acho que ele se interessou, assim. E quando eu voltei para o Rio de Janeiro, desse processo de Pernambuco, eu falei assim, eu vou chegar lá e eu vou fazer um mês inteiro de composição. Foi, acho que agosto de 2023. E aí, nesse primeiro dia de agosto, eu propus para o Zeca. Eu falei, bom, a gente acabou de voltar dessa turnê, eu vou ser caruda, né? Vou ter essa coragem. Você faria uma música comigo? Eu quero fazer uma música, tô na cabeça. Eu tinha falado para ele de um boy, uma parada que tinha acontecido comigo em casa. Eu falei, a música tem que se chamar Too Much Too Little. E assim nasceu Guitar Hero, com ele, com o Lucas Fidelis. E aí foi muito interessante, porque eu, como compositora, não mostrava as minhas músicas para praticamente ninguém, e eu comecei a mostrar para o Zé Cabaleiro. Isso foi muito interessante, porque ele falou, cara, então vamos fazer um disco somente com composições suas. A única regra vai ser que todas as músicas têm que ser de sua autoria. E aí eu peguei algumas que já estavam no meu balaio e também compus mais para esse disco, pensando nesse disco, sabe? Junto com o Zeca, também sozinha. E era muito interessante, porque justamente eu enviava para ele no WhatsApp uma música e eu achava que ele ia, né, falar, olha, mas poxa, podia dar uma melhorada, ou então tá bom, me manda mais. Não, ele falava na hora assim, ó, o microfone que a gente vai usar nessa música é tal, e o ambiente é tal, o plugin que vai usar na voz é esse.
E ele tinha tanta certeza das coisas ali sobre as minhas composições que isso realmente me deu força. Apesar de eu ser filha de um compositor, né, o Carlos Saboia, que é um compositor, assim, que ele ama, né, amador, ele ama fazer isso. Não é a profissão dele, mas ele ama muito compor. E é aquela coisa de santo de casa não faz milagre, porque aí a gente tem um pouco de medo, né, de mostrar para o pai e tudo mais, essa coisa toda. Eu tinha um pouco mais de medo de mostrar para o meu pai do que para o Zé Cavaleiro, assim. E aí o Zeca foi esse grande confidente desse momento, também eu estava passando por essa dor de cotovelo, vamos dizer assim, amorosa, e ele foi absorvendo e foi também me ajudando nesse processo, até que nasceu esse disco, né, Nada de Se Matar ou Morrer de Amor, que é o nome de uma das músicas. Este episódio contou com a produção e entrevista de Luí Barbará e Fabiana Gazali, captação de som de Alex Duvidovic e Guilherme Rocha, edição e roteiro de Guilherme Leôncio, identidade visual e artes de Gabriela Diniz, assessoria de Francis Carnaúba, coordenação geral de Juliana Zalfa, Lívio Leite e Luí Barbará e voz de Flávia Mano. O Matéria Bruta é o podcast do canal Curta dedicado à cultura e às humanidades. Para você ficar por dentro de tudo por aqui, se liga na dica. Se inscreva no Google Podcasts ou no Castbox, siga o Matéria Bruta no Spotify e na Amazon ou assine no Apple Podcasts. Até mais!